Shalom, amados! Seja bem-vindo. Estamos aqui para meditarmos em mais uma lição da Escola Dominical, lição de número 11, do dia 14 de junho de 2020, segundo domingo do mês. E esta semana foi comemorado o Dia do Pastor. Eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos os pastores, em especial os pastores da AD Platina, nosso pastor Valdomiro, nosso pastor João e todos os demais pastores. Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais, fazendo-vos crescer no vosso ministério. A nossa lição de hoje, ela tem como tema atributos da unidade da fé, a humildade, mansidão e longanimidade. O nosso texto áureo, ele está baseado em Efésios capítulo 4 e o verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Efésios capítulo 4, verso 1. A verdade prática diz que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios 4, do 1 ao 4, Colossenses 1, do 9 ao 12. Você pode dar um pause no vídeo aí e fazer essa leitura para nós continuarmos com essa meditação. Amados, eu quero iniciar a abordagem desse tema falando a respeito do texto áureo que foi separado, né? Efésios 4 e 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Quando nós falamos dessa vocação, amado, dignos de vocação, da vocação, nós temos a ideia facilmente colocada na nossa mente de que nós fomos chamados para servir a Deus, ser crente, ir na igreja, participar. E muitas vezes nós falamos de vocação como para quem tem cargos específicos, funções específicas, e queremos com esse tipo de pensamento retirar de nós algumas responsabilidades que nos é dada pela Bíblia. A palavra de Deus, ela diz que a natureza, a criação, ela anseia pela revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles precisam se mostrar ao mundo. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa ser pastor, ser um presbítero, ser um diácono, ter uma função específica na igreja, isso está englobado dentro dos ministérios espirituais, né, os dons espirituais e os dons ministeriais que Deus deu à igreja, com o intuito de fazê-la ser edificada. Mas todos nós temos uma vocação acima dessa vocação, que é a vocação que o mundo precisa ver, que as pessoas precisam ver, que quem está ao nosso derredor precisa perceber em nós essa vocação. E qual é essa vocação? Essa vocação é de nos apresentarmos como servos de Deus, como pessoas as quais Deus é representado na terra. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer, olha, que os homens vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, antes de falarmos de uma vocação, de um ministério vocacionado, nós temos uma vocação maior, que é nós conseguirmos ver e apresentar para as pessoas que estão ao nosso derredor a essência de Deus. E isso é a grande responsabilidade da igreja. A igreja tem, acima de qualquer coisa, a responsabilidade de mostrar para o mundo essa vocação que nós temos. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. A Bíblia diz, olha, com um grande amor o Pai tem por vocês, que permitiu que vocês fossem chamados filhos de Deus. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos mostrar, principalmente, não só como uma forma individual. Individual é muito importante e eu também tenho que mostrar para o mundo de uma forma individual que eu sou um filho de Deus. Mas acima de qualquer coisa, nós precisamos mostrar como comunidade. O grande segredo da igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que era um só o povo e o coração. Então, a igreja
primitiva, ela não tinha separações. Veja que um pouquinho mais para frente, já nas igrejas que foram espalhadas pelo mundo, que sai da igreja de Jerusalém, a gente vai ver divisões. Então, a gente vai ver os apóstolos orientando, não adianta nada você dizer que é de Paulo, que é de Pedro, que é de Apolo, que é de Cristo. Por quê? Porque são grupos que não levam a nada. Nós precisamos mostrar para o mundo uma unidade, uma unificação de pensamento, uma unificação de mente, que ela consiga passar para a sociedade que está fora da igreja o quão bonito é a comunidade dos que servem a Deus. Então, essa vocação, amados, o primeiro ponto que nós temos que trabalhar nela é como nós apresentamos a nós mesmos e como nós apresentamos a igreja para a sociedade. Então, às vezes, as pessoas, a gente vê hoje, nós estamos numa era de Facebook, Instagram, de tantas redes sociais, a gente vê pessoas que vão nas redes sociais para atacar pessoas, muitas vezes do mesmo clã. É assembleiano falando mal de assembleiano, é assembleiano falando mal de batista, é o camarada lá que é presbiteriano falando mal de fulano, de cicrano. E essa não é a vocação que nós somos chamados. Jesus, uma certa feita, as pessoas questionam ele para dizer o seguinte: olha, Jesus, tem um pessoal ali que, sabe, eles não são do nosso time aqui, não é da nossa panela, não anda com nós, e estamos lá fazendo milagre, fazendo coisa. E Jesus fala para eles: olha, deixa para lá, sabe, quem não está contra nós está ao nosso favor. Então que esteja ao nosso favor. Então, meus queridos, nós precisamos, antes de qualquer coisa, mostrar para as pessoas através da nossa vida pessoal e através da vida da nossa comunidade que nós temos uma vocação e vamos zelar por essa vocação. Então, eu quero falar também com vocês, vou focar os 3 temas, né, os 3 principais atributos que a revista separa para falar sobre a unidade da fé. É o que nós temos que trabalhar diariamente para que nós possamos conseguir manter essa unidade da fé. E essas 3 coisas é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas características que nos é levado a meditar no dia de hoje. Eu vou começar falando pela humildade, né? O que é humildade? O dicionário vai nos dizer que humildade é a virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza ou de nossa carência de mérito próprio. Então, o que é ser humilde? A Bíblia vai nos ensinar que a nossa humildade ela não esteja na aparência exterior. Pedro vai dizer para as mulheres: olha, que tudo que vocês têm não seja pelo friso do cabelo, tal. Por quê? Porque a humildade é nós conseguirmos entender que, primeiro, nós somos fracos. E nós sermos fracos, por que é importante entendermos que nós somos fracos? É importante nós entendermos que nós somos fracos, porque quando nós vemos pessoas que também são fracas, nós possamos ter empatia por ela, possamos entender a posição dela. Agora, você entender a fraqueza de uma pessoa não significa você apoiar a pessoa nessa fraqueza. A pessoa, você tem que ser misericordioso, você tem que ter humildade porque você também não é perfeito, mas em nenhum momento nós podemos trabalhar a linha de sermos humildes com a de sermos complacentes. Há uma diferença. E como que a gente faz essa diferença? É porque o complacente, ele sabe que a pessoa está agindo de maneira errada e ele não fala nada. E o humilde é aquele que, ao ver alguma coisa estando errada, ele vai falar com a humildade de quem também tem fraquezas.
Então, nós precisamos encarar duas coisas. A primeira, nós somos fracos. Não importa quem é você, não importa qual a função que você tem na igreja, não importa nada disso, você é fraco. Mas, acima dessa fraqueza, você tem uma vocação que você precisa ficar olhando para ela. E você precisa orientar, você precisa que as pessoas que estão ao seu lado, é como se eu chego para você e exponho uma situação que você sabe que é errada, você tem a obrigação de fazer com que eu tenha certeza de que você entende que isso é errado. Então, a humildade, ela reconhece a fraqueza, ela fala reconhecendo essa fraqueza, mas ela não deixa de falar. O segundo aspecto é que nós não temos, o dicionário vai dizer, a nossa carência de mérito próprio. Se eu tenho uma condição, eu não posso em nenhum momento imaginar que eu tenho determinada condição porque eu fiz isso ou fiz aquilo outro que me desse uma oportunidade de me assegurar essa condição. Não. Eu não tenho méritos próprios, mas eu, através da graça de Deus, eu consigo os méritos que eu preciso para pelo menos me achegar diante de Deus. Olha, a Bíblia diz, né, lá, o povo no tempo de Isaías diz, olha, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, mas como é que eu faço para me chegar a Deus? Eu tenho um mérito que não é meu. É o mérito de Jesus para que eu possa me achegar a Deus. Então, eu preciso sempre ter essa ideia, sempre ter esse pensamento, sempre ter essa conjunção de que eu seja despertado para entender que eu não sou perfeito. Estou longe dessa perfeição, mas a graça de Deus é sobre a minha vida. Então, eu preciso ser humilde. E o primeiro passo para que eu saiba e eu tenha certeza da minha humildade é eu saber quem eu sou. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Qual é o mérito que eu tenho? Qual é, no linguajar mais popular, qual é a carta na manga que eu tenho? E quando você conhece a sua real condição, a sua real necessidade, você precisa ter essa consciência, e essa consciência vai te trazer humildade. Então, quando você vê uma pessoa numa situação, o fato de você conhecer você mesmo e saber as suas limitações vão te levar a esse ponto de humildade. A Bíblia diz em Provérbios 15 e 33, eu vou ler aqui para vocês, Provérbios 15 e 33, ele vai dizer assim, ó, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. É por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, olha só, diante da honra, antes da honra, vai a humildade. Então, eu ser humilde, eu consegui encaixar na minha vida esse quesito de humildade, sabe o que acontece? Logo após essa minha atitude, vai vir a honra que Deus tem para a minha vida. Eu preciso ser humilde, porque atrás da minha humildade tem a honra que Deus tem para a minha vida. Às vezes, nós vamos pensar em algumas questões da Bíblia, assim, né? Por exemplo, o José. Puxa, ele foi acusado injustamente, mas a gente não vê em nenhum momento da Bíblia o José preocupado em se vingar, em dar uma resposta ao que e a quem estava falando mal dele. Não. Já pensou o dia que o José foi nomeado governador do Egito? Com certeza, o faraó chamou todos os seus ministros, veio, vamos fazer uma festa, e lá estava a mulher do Potifar.
E a gente não vai encontrar em nenhum ponto da Bíblia o José buscando a vingança contra a mulher do Potifar. Então, atrás da honra, ou melhor, na frente da honra, está a humildade. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com toda a humildade. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20 e o verso de número 19. Diz assim, ó: servindo ao Senhor com toda a humildade. Aqui está o primeiro passo para nós servirmos a Deus. Se nós não formos servir a Deus com humildade, não serve. Então, nós precisamos, servindo ao Senhor com toda humildade. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, acima de qualquer coisa. O primeiro ponto para nós servirmos a Deus tem que ser com humildade. E isso é interessante porque nesse quesito de servir a Deus com humildade, vai entrar o aspecto de que eu sendo humilde, eu vou reconhecer o pecador que eu sou. Por que as pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus pecados, de reconhecer que ele é um pecador e tudo mais? Eles têm essa dificuldade porque o orgulho não deixa. Já pensou você falar para uma pessoa, não, eu sou realmente um pecador. Meu Deus do céu, tem pessoa que nunca vai admitir uma coisa dessa. Por que não vai admitir? Porque ela é orgulhosa, ela é presunçosa, ela não se revestiu de humildade. E por não se revestir de humildade, ela não consegue ser humilde. A Bíblia vai dizer em Filipenses, capítulo 2 e o verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha, mais um aspecto da humildade. Puxa vida, eu sou o fulano de tal. Grande coisa. Jesus dá o maior exemplo para nós. Nós temos que segui-lo. A Bíblia diz que ele, na última noite com seus discípulos, sabendo tudo o que ia acontecer, no momento de festa, de celebração, ele pega uma bacia com água, uma toalha e vai lavar o pé de todos os apóstolos. E ainda o Pedro, que não queria, não, eu não, que isso? Você falou, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. E quando ele termina de lavar, ele vira para os discípulos e vai dizer, escuta, do que é que vocês me chamam? E eles falaram, de mestre. Se eu sou o mestre de vocês e lavei o pé de vocês, eu quero que vocês façam o mesmo. Então, o apóstolo Paulo aqui vai nos dizer, não faça nada por contenda ou vanglória. Não faça nada para mostrar que você é melhor do que a outra pessoa. Não faça nada para mostrar para a pessoa, para alguém, que você tem mais sabedoria, você tem mais conhecimento, você tem mais inteligência, você tem mais não sei o quê. Não, faça tudo com humildade. Se você recebeu o ministério da palavra, não é para você ser mais destacado do que os outros irmãos. É para você servir melhor os outros irmãos. E aí, sabe, entre aspas, sabe para quem que é melhor? O melhor é para o ouvinte. Porque o ouvinte, ele só se delicia. E se eu, por exemplo, estou aqui trazendo uma aula para vocês nesse dia. Se eu falo assim, é uma aula qualquer, não precisa... Deus vai cobrar de mim. Deus vai querer de mim, requerer de mim. O quê? Você apresentou o melhor que você podia para aquelas pessoas? Quem sabe... E às vezes, nós somos seduzidos a pensar assim. Nós somos seduzidos a pensar que, olha, eu já tenho muito conhecimento, eu não preciso mais estudar, não preciso... Ao contrário, querido, você precisa sempre estar melhorando. E eu, por exemplo, eu estou aqui e eu tenho a responsabilidade de apresentar o melhor para vocês. Porque é como se vocês fossem o meu patrão. Quando eu tenho oportunidade de falar para pregadores novos, eu sempre falo o seguinte, você não pode ter na sua mente o pensamento de que a plateia
a qual você vai ministrar uma palavra, ela tem obrigação de ouvir você. Ela não tem. Eu tenho a obrigação de mostrar o melhor para eles. Por quê? Porque eles são, amados, eu poderia dizer assim, é como uma criança que o pai tem lá um mordomo e o mordomo é responsável pela alimentação daquela criança. Aí o pai chega em casa um dia, viajou, quando ele volta a criança tá gorda porque tá comendo só McDonald's, tá comendo só porcaria. Imagina como que ele vai ficar com esse empregado que ele deixou cuidando da alimentação dessa criança. A mesma coisa é em relação a Deus. Quando Deus te dá uma função, puxa vida, eu vou dar aula na escola dominical. Prepare a sua melhor aula, porque você está alimentando os filhos do rei. E você precisa estar preparado, você precisa se preparar. A preparação espiritual na sua vida, ela deve ser constante. Por quê? Porque quando você tomar a frente de uma turma para falar, você tem que entender que quem está te ouvindo é maior do que você. É o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Não faça por contenda ou por vanglória, mas considere cada um superior a você. Então, amados, nós precisamos, lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, e o verso 5, o apóstolo Pedro ele vai dizer para nós o seguinte, ó. Olha só. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e sigivos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitando. Os moços se sujeitem aos mais velhos, respeitando, e façam tudo cingivos. O que é cingir? Vistam-se, se protejam com o pano da humildade. Por quê? Porque Deus vai dar graça aos humildes, mas ele vai resistir o soberbo. O segundo aspecto que o comentarista da lição separa para nós é a mansidão. E aí a gente precisa pensar bem, né? O que é ser manso? A Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo de número 5. Nós precisamos, amados, entender que mansidão é brandura de gênio ou índole. E eu diria o seguinte, a humildade, amados, existem pessoas que ela nasce com um espírito voltado para a humildade. Existem pessoas que, crianças de berço, você consegue perceber que ela não é apegada às coisas, que ela sempre tem aquele sentimento de cooperar, de se doar, de abrir mão, de não brigar. A humildade, muitas pessoas já nascem com esse dom nela. É como se fosse um dom específico. Agora, a mansidão, amados, a mansidão, na maioria de nós, 90%, 99% das pessoas, nós precisamos domar o nosso gênio. Isso aqui vai bater muito com uma coisa que Paulo chama de crucificar a carne. E é. Por quê? Porque nós nascemos e ao nascermos nós temos apenas a alma animal. Nós somos como animal mesmo. Tanto que quando você é criança, você só responde a estímulos. A criança que não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada, ela responde a estímulos. Se ela está suja e aquilo está incomodando ela, ela chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela, qualquer coisa que desagradou ela, ela chora, ela aprende a chorar. Aprende não, né? Nasce sabendo chorar. É um instinto natural dela. E nós vamos respondendo a isso. E quando nós vamos crescendo, nós vamos começando a nos formar como pessoas espirituais. E existem os mais espirituais, que de berço recebem uma educação muito voltada para que o seu lado espiritual soberge,
o lado espiritual fique aflorado, e existem outras pessoas que não são motivadas a aflorar o seu lado espiritual. E quem não tem o seu lado espiritual aflorado, ele é um eterno animal. Ele reage a estímulos. Então ele está no trânsito, fecharam ele. Se ele tem uma arma, alguém brigou, falou alguma coisa que ele não gostou, ele vai usar a arma. Por quê? Porque ele é um animal indomável. E nós precisamos aqui, olha, quando nós falamos de mansidão, nós precisamos conseguir entender que nós precisamos domar o nosso gênio. Nós precisamos colocar o nosso gênio subjugado, para que ele nós não venhamos apenas responder aos seus estímulos, mas nós possamos treinar naquilo que Deus tem para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso de número 21, Paulo vai dizer assim, ó: que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha, você vê como que a mansidão está muito direcionada a uma escolha? Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Coríntios. O que vocês querem? Vocês querem que eu vá a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? E veja que Paulo está dando a oportunidade de escolher quem vai receber o apóstolo. Como é que vocês querem que eu vá a vocês? Vocês querem que eu vá com vara? Em outras palavras, que eu vá nervoso, que eu vá na carne, ou que eu vá com vocês com amor? E aí ele vai dizer com espírito de mansidão. Então, meus queridos, a mansidão, ela deve permear a nossa vida. Agora, a mansidão, ela não está em nenhum ponto relacionada com a frouxidão, com o ser bobo, com o abrir mão do seu direito. Então, por exemplo, olha só, se você já teve oportunidade de estudar, você vai ver um grande líder americano, que foi o Martin Luther King. Ele era um pastor e ele se levantou contra a segregação racial nos Estados Unidos. E ele foi o que é chamado até hoje, ele e o Mahatma Gandhi na Índia, eles foram chamados de apóstolos da não violência, os adeptos da não violência. Mas, mesmo não fazendo uso da violência, eles não deixaram de reclamar pelo que eles acreditavam. Muitas vezes eles apanharam, mas eles não deixaram de brigar por aquilo que eles estavam defendendo. Então, muitas vezes as pessoas falam: eu não vou buscar esse meu direito porque eu não quero arrumar briga. Não é arrumar briga, é você defender o seu direito. E a mansidão, ela não está correlacionada com o medo. Jesus, ele foi manso, mas ele nunca deixou, mesmo sob ameaça, seja como for, de pregar o que ele queria pregar, o que ele sabia que ele tinha que pregar. Então, meus irmãos, porque às vezes as pessoas fazem um engano entre ser manso e ser um boca aberta. A pessoa está te enrolando e você não vou fazer nada porque eu sou crente. Não, o seu direito, às vezes vamos supor, vou só dar um exemplo aqui. Você foi lá trabalhar numa firma e te obrigaram a fazer hora extra, te obrigaram a não sei o quê, e te dispensaram, não pagaram o que devia para você. Não vai lá xingar o dono da firma. Isso aí não é ser manso. Mas qual é o meu direito? Qual é o caminho que eu procuro o meu direito? Olha, é esse. Então, faça uso do seu direito. Então, defenda o seu direito. Sem se expor, sem querer, usando os métodos corretos.
E até dentro desses métodos corretos, às vezes você pode dizer, não, eu vou deixar que Deus cobre para mim. E aí ele vai cobrar do jeito dele. Então, nós precisamos, olha, Paulo coloca aqui a mansidão como um espírito de mansidão. Para você ver a conotação que o apóstolo vai dizer para nós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, e o verso de número 1, 2 Coríntios 10 e 1, o apóstolo Paulo vai dizer também para nós: ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Olha só, o apóstolo Paulo faz uma salada aqui, né? Porque primeiro ele evoca a mansidão e a benignidade de Cristo. Olha, rogo pela mansidão, é mais ou menos como se Paulo dissesse assim para os irmãos de Coríntios: olha, o nosso Cristo, ele é manso. Então eu quero que vocês recebam essa palavra com essa mansidão dentro do coração de vocês. E olha só, e ele vai falar: quando eu estou na presença de vocês, eu sou muito humilde. Por quê? Porque a humildade é aquilo que eu falei. Quando você vai lidar com pessoas, você precisa entender que aquelas pessoas são maiores que você. Mas ele diz, mas quando eu não estou na presença de vocês, irmãos, eu sou ousado. Não é que ele mudava o seu espírito, mas é porque ele podia ser mais contundente no que falava. E às vezes é melhor você ser contundente quando você pode, não diretamente, do que você ser contundente quando você está na frente da pessoa. Porque a afeição fala muito, né, amados? Se eu chegar para você e for te dar um conselho, e na minha feição você entender que eu estou tendo prazer em falar aquilo, que eu estou menosprezando você, isso vai trazer problema para o nosso relacionamento. Mas se você conseguir entender, e às vezes você, sem ser direto, você consegue ser mais amoroso, você consegue ser mais contundente, você consegue até falar mais fortemente com a pessoa. Então, nós precisamos aprender essas coisas com Deus. A Bíblia vai dizer que a mansidão, amados, olha só, lá em Gálatas, capítulo 5 e o verso 23, a Bíblia vai dizer o seguinte, que a mansidão ela é um dos não, porque o fruto do Espírito é um só, mas ela é um dos gomos do fruto do Espírito. E ela vai dizer que a mansidão e o domínio próprio, mansidão e domínio próprio ali são sinônimos. Contra estas coisas não há lei. Então, de quem que é a mansidão? Quem tem mais facilidade de fazer uso da mansidão? A pessoa que já é um ser espiritual. O não espiritual pode, Josué, ser manso? Pode. Mas ele vai fazer um esforço 10 vezes maior do que um espiritual. Porque para o espiritual isso vai se tornar parte dele. E sendo parte dele, não vai ter tanta dificuldade para ele conseguir ser manso. A Bíblia diz ainda, quero ler outro texto para vocês, em Efésios, deixa eu só achar aqui no meu tablet, Efésios capítulo 4 e o verso de número 2, o apóstolo Paulo diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando você tira a mansidão, as pessoas apenas, como eu já falei, respondem a estímulos. E esse responde a estímulos, sabe o que acontece? Elas não conseguem suportar uma com as outras. Elas são agressivas e a gente consegue, junto com a humildade, a mansidão, a longanimidade, olha só, as 3 coisas que nós vamos falar, com tudo isso você consegue suportar um ao outro em amor. O que é a longanimidade? Longanimidade. Segundo o dicionário, amados, longanimidade é
a capacidade ou a paciência para nós suportarmos ofensas. Meu Pai do céu. Meu Deus do céu. Isso é um atributo estritamente divino. Nós nos esforçamos e trabalhamos para pôr em prática que nós devemos também ser assim. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo em se irar. Quando diz que ele é longânimo, ele tem muita paciência para suportar qualquer afronta. E ele vai demorar para fazer um juízo daquilo. Então, a Bíblia vai dizer em Romanos 2:4, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Olha, se Deus não fosse longânimo e benigno, quando eu pisasse fora da linha dele, ele soltava um raio na minha cabeça. Mas não, ele é longânimo. E nós temos que ir, sabe, aquela coisa de a primeira situação você já perdeu a paciência, já perdeu a fé, já perdeu a unção, já perdeu a graça, já perdeu tudo. Não. Em cada momento eu tenho que gerar em mim um sentimento que demore para que eu venha fazer qualquer coisa quando eu sofrer as ofensas. Nós precisamos, amados, conseguir entender isso, porque isso é uma coisa que exala de Deus. E quando nós replicamos uma coisa que ela exala de Deus, nós estamos ao mundo exalando o cheiro, a Bíblia vai chamar de cheiro de Cristo. Nós estamos espalhando esse cheiro, nós estamos espalhando essa condição. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós vamos ser sempre muito forçado mesmo. Porque a Bíblia diz que nós vivemos uma luta constante entre carne e espírito. Então, eu, como quem sirvo a Deus, eu quero fazer uma coisa como servo de Deus. Mas a minha carne está sempre buscando, lutando e querendo que eu faça as coisas ao contrário. Em 2 Coríntios 6:6, a Bíblia vai dizer: na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele serviu a Deus em todas as condições. Então ele diz: olha, eu estive em açoite, prisões, tumulto, trabalho, vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então, nós precisamos, amados, isso precisa ser, são coisas que nós precisamos fazer com que elas passem a ser naturais para nós. Elas não podem ser um peso, um esforço muito gigantesco. Elas têm que ser natural. E nós temos que ir trabalhando ela, nós temos que ir fazendo. Mais uma vez, Gálatas 5:22 vai dizer que a longanimidade faz parte do fruto do Espírito. Ou seja, são coisas de quem é estritamente espiritual. E se eu conseguir desenvolver a minha vida para que eu decida as coisas de forma espiritual, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser espiritual. As pessoas vão ver que eu sou espiritual. Não adianta, sabe? Muitas vezes nós queremos falar para as pessoas que nós somos isso, que nós somos aquilo outro. Não, eu sou espiritual. E aí a gente fala em línguas estranhas na igreja, porque nós somos espirituais. Não é nenhuma crítica a quem fala. Não é. Mas assim, falar em línguas estranhas, Paulo diz que a gente pode falar em casa. Aliás, ele vai nos aconselhar a falar em casa. Fala em casa, irmão, porque em casa você edifica você mesmo. E quem está do teu lado não fica em confusão. Então, olha que coisa mais linda. Aonde que você é mais espiritual? Se você fala em línguas estranhas, em casa ou na igreja?
Se você falar em casa, você é mais espiritual do que falar na igreja. Então, o mais espiritual, ele não é quem faz ou quem tem mais contato com coisas espirituais. Eu não posso dizer assim, irmãos, vocês não acreditam. Eu vi um anjo dentro da minha casa. Eu vi um anjo dentro da igreja. Eu vi um anjo dentro do meu carro. Eu vi um anjo dentro do ônibus. Não é isso que me faz ser espiritual. O que me faz ser espiritual é quando eu precisar tomar uma atitude, vocês olharem para mim e dizer, Josué é espiritual, porque se fosse carnal ele não tinha tomado essa atitude. Então, nós precisamos olhar para isso. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:11, ele diz, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo. Versículo 10 ele vai dizer, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que possais andar de maneira digna, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo. São coisas que nós precisamos buscar para a nossa vida. Isso tem que se tornar, amados, e não é nenhum abuso isso que eu vou falar, isso tem que se tornar uma coisa estritamente natural para a nossa vida. Estritamente natural. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo vai dizer, prega a palavra. Olha só, prega a palavra. É uma forma assim contundente de Paulo falar. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Olha só, é uma palavra, é um texto que às vezes nós passamos por cima dos textos e nem prestamos muita atenção. Mas olha só, prega a palavra. Paulo está dando uma ordem imperativa. Prega a palavra. Insta em tempo e fora de tempo. Admoesta. Repreende. Olha, são coisas difíceis. O que é admoestar? É ensinar. É educar. O que é repreende? Repreender é você ver o errado e você falar, está errado. Exorta, o que é exortar? Exortar é dizer, lá na frente está errado. Se continuar nesse caminho, está errado. Vai dar errado. Isso é o exortar, com toda longanimidade. Porque às vezes, irmãos, vou aqui contar um segredo para vocês, mas olha só, às vezes nós precisamos entender o seguinte, que principalmente quem toma conta de trabalho na igreja, né? Pastor, dirigente de grupo e tal. Às vezes as pessoas, você está falando para as pessoas, olha, tem que fazer assim, 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 e parece uma coisa, a pessoa faz tudo ao contrário. Às vezes a pessoa chega para você e pede um conselho, pastor, tal coisa assim, 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 aí você procura aconselhar conforme a palavra de Deus ensina, mostra, tal, não sei o quê, a pessoa dá as costas e faz ao contrário de tudo aquilo que você admoestou. E aí o que acontece? Ah, irmão, tem hora que a gente precisa ser muito crente, porque dá vontade de subir no púlpito e tacar o tamanco de lá na testa dessas pessoas. Por quê? Porque dá meia volta, ele vem chorando. Ah, deu errado. Aí eu falei que ia dar errado. Você não seguiu o meu conselho. Se tivesse seguido o meu conselho, você teria tido mais sucesso. Então, às vezes, nós precisamos. Só que o que Paulo está ensinando para Timóteo? Faz tudo isso, Timóteo. Admoesta, repreende, exorta. Não dá mole, não. Mas faça isso com toda a longanimidade. Não deixa a ira. Olha, essa semana nós estávamos estudando a palavra de Deus e eu estava lendo a Paraxá, está lá no nosso canal lá, canal Berahot, a Paraxá dessa semana. O povo de Israel cometeu um pecado terrível. Eles chegaram na porta da terra prometida, eram para entrar e eles falaram mal da terra. Deus mandou eles ficar mais 38 anos no deserto. E aí Deus ficou bravo, hein, irmãos?
Deus é longânimo, mas nessa passagem aí Deus ficou bravo. Chega para Moisés e fala assim: Moisés, sai do meio desse povo que eu vou matar todo mundo. Aí a Bíblia diz que lá vai o Moisés. Por isso que a Bíblia diz que o Moisés era o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que ele chega lá e fala: Deus, não faz isso. Olha, e ele, entre aspas, né? Ele vai jogar na cara de Deus que Deus é longânimo. Ele fala assim para Deus: Deus, não faça isso, não mate esse povo como um homem só. Deus, não se esqueça que tu és longânimo, tu demora para se irar, Deus. E nós, irmãos, como servos de Deus, nós temos que procurar fazer das tripas coração para nós conseguirmos seguir o exemplo do nosso Deus. Então, são coisas, amados, que nós precisamos ter vivo no nosso coração. Nós precisamos, como pessoa, apresentar essas características, sermos humildes, sermos mansos, sermos longânimos. Mas mais do que isso, nós precisamos, como comunidade, nós estamos passando por um período muito difícil, porque esse período dessa pandemia nos separa. E eu tenho certeza, creio que todo mundo está sentindo falta de ver os irmãos. De terminar o culto e poder dar aquele abraço naquele irmão, naquela irmã, naquele amigo, naquela amiga. Eu sei que todo mundo está com saudade disso. E essa situação, irmãos, ela não pode quebrar o espírito de comunidade que nós temos. Eu vou dizer uma coisa aqui para você essa semana. Manda uma mensagem para uma pessoa que você não tem muita afinidade da igreja. Ah, mas para quem? Não sei, escolha. Puxa vida, aqui eu vou mandar para todo mundo aqui do grupo da EBD. Mande. Eu vou mandar para o grupo da intercessão. Manda. Manda onde você estiver. Mas mande para as pessoas que você tem pouco contato. Porque, amados, nós não podemos perder a característica de sermos uma comunidade. E eu vejo que esse período que nós estamos passando, eu vejo ele como um juízo de Deus. E eu aprendi que quando Deus está exercendo um juízo, a nossa oração deve ser: Deus, cumpre logo o teu juízo. Faz logo. Morra quem tem que morrer, viva quem tem que viver, adoeça quem tem que... Mas faz logo, Senhor, para que nós possamos passar logo por isso. Essa semana eu estava meditando e eu lembrei de um hino. E eu cantei na minha alma e eu falei: puxa vida, eu acho que todo culto a gente tinha que cantar esse hino. É aquele hino que fala assim: Deus, sara essa nação. Então, amados, vamos fazer isso. Vamos manter vivo a nossa comunidade. Deus abençoe todos vocês. Um abraço e que a graça de Deus esteja com vocês.